São Paulo, polícia revela que é acusado de matar a Vitória, a menina Vitória, caso polêmico no Brasil inteiro. Em Cajamar, ele era obcecado pela vítima e ele agiu sozinho. Bom dia, ao vivo, Lucas Padula. Honda campeão. Padula. Tudo bem, Silas? Ótimo dia para você e para quem nos acompanha aqui no Honda Campeão. Pois é, Silas, na tarde de ontem, a Polícia Civil de São Paulo concedeu uma coletiva de imprensa onde informou que o Michael, o único preso desta caso como um todo, do Silas Freire, ele acabou confessando ali que acabou matando a jovem Vitória. Como um resumo de toda essa história, que ela é extremamente grande e a gente pode dizer que no depoimento, eu tive acesso agora há pouco, li o depoimento, ele diz que essa jovem, no momento ela estava desembarcada do ônibus, que é aquela câmera de segurança que nós trouxemos no começo do caso, que mostra ela então descendo do ônibus, na sequência pegando um segundo coletivo e indo até a casa dela. Nesse percurso, Silas, do segundo ônibus até a casa dela, ele teria oferecido uma carona para a jovem Vitória e essa imagem, então essa é a última imagem, inclusive o carro do Michael aparece logo depois que o ônibus sai então desse ponto. Ele informa, viu, Silas, que depois que encontra essa menina, ele decide então dar uma carona para ela, já que o carro do pai estava quebrado, e nesse percurso do segundo ponto de ônibus até a casa dela, ele teria dito, Silas, que estava tentando convencer a Vitória de não falar para a esposa dele de que ele tinha medo de perder essa primeira informação e que ele deu em depoimento. Ele disse que depois que fez esse pedido, então, a menina, na sequência, ela começou a ficar extremamente violenta, partiu para cima dele e foi quando ele acabou golpeando pelo menos 2 vezes, apesar do laudo do IML informar que ela tinha 3 perfurações pelo corpo. Ele disse que a primeira foi no pescoço, logo na sequência, próximo ao peito. Depois disso, Silas, ele entrou em desespero, teria enterrado ali essa menina numa cova extremamente rasa, onde ele colocou na cabeça de que seria um lugar bom para o corpo entrar em decomposição e que assim ninguém acharia a Vitória, mas depois de uma semana o corpo foi encontrado na região de Cajamar. Ele se perdeu no depoimento, acabou sendo preso logo depois que o corpo foi encontrado, depois que disse à polícia de que estava com a mulher dele em casa, mas a mulher informou que não estava com ele, então, desde então, na verdade, ele acabou ficando preso. Manchas de sangue foram encontradas no carro, Silas, e ele disse que lavou o porta-mala porque não queria, achou que tivesse ficado manchas de sangue no veículo. Dito tudo isso, essa confissão foi feita na madrugada de segunda para terça-feira. Nós entramos, como manda o jornalismo, em contato com os advogados de Michael, que por meio de uma nota, Silas, diz que desconhece qualquer tipo de confissão e diz que esse interrogatório foi feito de forma da madrugada e contra a lei. Por isso, eles estão pedindo novamente ali um novo depoimento, se é que isso aconteceu, mas os advogados falam que ele não confessou absolutamente nada. Por fim, Silas, nós conversamos também com os parentes de Vitória, que acreditam que Michael não tenha agido sozinho, como foi informado por ele mesmo e também pela polícia. A família diz que ele possivelmente deve ter a ajuda de mais uma pessoa, por isso acaba pedindo novas investigações à polícia. Silas. Padula, isso é uma estratégia de defesa. Eu estudei direito pelo menos até o 4º período. E aí a defesa chega para o criminoso e diz para ele fazer uma confissão lá na polícia, porque a polícia está juntando as peças do quebra-cabeça, tudo levando a ele. Na hora que ele faz uma confissão, é impressionante como a polícia do Brasil para de investigar e se baseia apenas na confissão do bandido. Aí ele vai lá, diante do juiz, e a defesa dele diz na confissão dele foi forjada, foi violenta, o ameaçaram, e aí não vale de nada a confissão do cara. Então tenhamos cuidado, porque geralmente essas confissões são para cessar o trabalho policial. Como diz o delegado Bareta, é importante primeiro investigar para prender e não prender para investigar. Porque quando você investiga para prender, você já tem todas as provas. Independentemente ou não do culpado,
ou do suposto culpado fazer uma declaração de confissão, você tem nos fatos investigados a confissão dele. Porque num assassinato, tudo fala contra o criminoso, pode ter certeza. Se é que há uma pessoa que acha que ninguém vai descobrir quem matou uma outra, isso é praticamente impossível, não há crime perfeito. Aliás, Padula, você está aí no sepultamento do Lemos, né, ex-governador de São Paulo, que acabou falecendo. Já há uma movimentação aí em um dos cemitérios da cidade, onde o governador Lemos, ex-governador de São Paulo, está sendo velado, é isso? Exatamente, Silas. Nós estamos nesse momento aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né, onde na verdade acabou de começar o velório do ex-governador aqui de São Paulo. Inclusive, até estava durante o ao vivo, acabei olhando para o lado e percebi que chegou agora há pouco o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramute, né? A despedida deve acontecer por volta até às 3 horas da tarde, onde depois o corpo seguirá para o sepultamento, seria essa a informação. O velório começou agora, algumas autoridades presentes, como o presidente do PSB, né, o PSD, na verdade, Gilberto Kassab, secretário de governo também do Estado de São Paulo. Inclusive o ex-governador era um dos amigos ali, um dos fundadores desse partido, então por isso está aqui o vice-governador de São Paulo e também o Gilberto Kassab. Silas, algumas pessoas, algumas outras autoridades devem vir para cá, e lembrando que o governo de São Paulo decretou luto de 3 dias devido à morte do ex-governador, que faleceu aos 90 anos de idade, de causa ainda não informada. Silas. Olha, tá aí então, né? Lamentável a perda do Lemos. Queremos então pedir a Deus que receba. É um homem público, né? Partidário, sempre mais discreto nas suas atitudes políticas, mas que teve, claro, uma história escrita na política brasileira, em especial no estado de São Paulo, né? Então, que Deus o tenha, como diz o palhaço Chupetinha. Verdade. Deus o tenha. Deus o guarde no bom lugar. Deus o guarde no bom lugar. Silas, a situação da praça em